Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick, o seu professor de Biologia Geral, e você está no Biolodúvidas Pré-Vestibular. Um curso de Biologia que eu já estou abusado de explicar como é, então você já deve estar aqui, então é porque você deve estar comigo nesse curso. Mas se caso você não esteja nesse curso, seja a primeira vez que você está conhecendo meu canal, seja bem-vindo, tá bom? Eu vou dizer para você o que é isso daqui. Você está dentro do curso Biolodúvidas Pré-Vestibular, um curso de Biologia extensivo, onde eu ensino Biologia para alunos que vão tentar os vestibulares desse ano de 2017. Um curso completo, beleza? Hoje eu vou estar falando aí sobre pteridófitas, dando continuidade àquela vibe aí de falar sobre plantas, sobre botânica. Então hoje eu vou estar falando sobre pteridófitas. Então vai logo aí arregaçando no like, porque hoje a aula tá muito fácil, um negocinho bacana de aprender. Se você é novo na casa, se inscreve e vem comigo nesse curso que vale muito a pena. Aqui no meu canal tem um vídeo explicando direitinho como é esse curso Biolodúvidas Pré-Vestibular aqui no meu canal. O meu canal também oferece aulas para ensino superior, então não vamos confundir as coisas. Essas aulas aqui são aulas para o ensino médio, aulas para quem vai prestar vestibular ou também aulas para lhe ajudar na escola. Também essas aulas ajudam também estudantes que não vão prestar vestibular, que querem aprender do assunto, o conteúdo é o mesmo. Então, vou estar falando agora sobre pteridófitas. Então, pega aí a tua caneta, pega o teu lápis e roda a vinheta, Charles Darwin. Beleza, vamos recapitular algumas coisas sobre plantas para poder você entender direitinho aí como é que são as características e o modo de reprodução das pteridófitas. Patrick, toda a aula sobre plantas você falou esse comecinho, tanto na aula sobre briófitas, tanto na aula sobre gimnospermas, tanto na aula como a de angiospermas, e vai repetir aqui a mesma coisa? Sim, porque se você não lembrar de alguns termos, fica muito difícil de você entender as características das plantas. Então vamos lá. Eu tenho briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são os 4 grupos de vegetais que todo mundo já conhece. Tem aquele mais simples e vai até aquele mais complexo. Patrick, qual é o mais evoluído e o menos evoluído? Não, aqui não se trata desse aspecto hierárquico. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas é uma classificação basicamente restrita ao aparecimento de novas características. A planta angiosperma é uma planta completa, vai possuir toda e qualquer característica comum aos vegetais que você conhece. As briófitas, pteridófitas, elas vão estar faltando algumas estruturas, nem por conta disso não deixam de ser evoluídas, e vai ter as gimnospermas aí que fica na transição entre pteridófitas e as próprias angiospermas. Então vamos lá conhecer aqui, relembrar algumas palavrinhas para você poder entender o que eu vou dizer nessa aula. Olha só, existem vegetais que são vasculares ou traqueófitos, são vegetais que possuem vasos condutores de seiva, seiva bruta, seiva elaborada. Tem vegetais que vai possuir esse vaso e tem vegetais que não vai possuir esse vaso. O que as pteridófitas são? Você vai descobrir na aula de hoje. Patrick, esses vasos condutores, quais são? Xilema e o floema. Aqui no meu canal já postei uma aula sobre esses vasos. Avascular ou atraqueófitas, plantas que não possuem vasos condutores de seiva. Qual o único vegetal que é avascular? As briófitas. Como é que um vegetal que é avascular, ele acaba se nutrindo? Através da difusão. Expliquei também sobre isso na aula sobre briófitas. Existem vegetais que são criptógamos e vegetais que são fanerógamos. Podem ser os dois ao mesmo tempo? Não, aqui está dentro apenas de uma classificação. Criptógamos, vegetais que possuem estruturas reprodutivas escondidas ou não aparentes, e fanerógamas, estruturas reprodutivas aparentes, visíveis. Um aluno veio me questionar sobre isso, um questionamento bem interessante, em alguns comentários de um vídeo que eu postei sobre plantas do tipo gimnosperma. Veja só, a planta quando ela é fanerógama, essa estrutura ela pode ser observada. Patrick, que estrutura é essa?
a estrutura reprodutiva. Por exemplo, nas plantas gimnospermas existe uma folha modificada para a reprodução. É possível você olhar e você já saber que aquela estrutura é a estrutura reprodutiva, é bem visível, que no caso vai ser a pinha, vai ser os estróbilos. Lá nas plantas angiospermas você vai ver a flor, uma estrutura bem aparente. Plantas do tipo criptógamas vai ter ausência dessas estruturas, então vai ter o seu órgão, portanto, escondido. Temos aí também uma coisa com relação ao ciclo de vida dos vegetais. O vegetal ele tem aquela fase em que ele está produzindo gametas e tem aquela fase em que ele está produzindo esporos. Diga-se de passagem, já entrando aqui numa informação que quem está comigo acompanhando meu curso eu já falei, mas talvez você que está aqui de paraquedas não saiba, a mitose e a meiose ela ocorre um pouquinho diferente nos vegetais. Nos vegetais, por mitose ele produz gametas e por meiose ele produz esporos. Isso é um ponto bem importante quando a gente vai conhecer o modo de produção dos gametas, o modo de produção dos esporos. Então vai ter o vegetal ele pode estar na fase gametófita, vai estar fazendo gameta, ou na fase esporófita fazendo esporo. Isso vai depender muito, a fase dominante vai depender muito do vegetal. Tem vegetal que passa a vida toda na fase gametófita e um pouquinho na fase esporófita, e tem vegetal que passa grande parte da vida na fase esporófita e depois na gametófita um pouquinho. E por fim, os vegetais eles produzem gametas e têm estruturas que fazem esses gametas. Eu tenho o anterídeo, que vai produzir o anterozoide, que é o gameta masculino, e o arquegônio, que vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. Tem aluno que imagina que vegetais não trepam, não se reproduzem. Não, cara, vegetal trepa, vegetal se reproduz. É porque você está habituado à reprodução assexuada, aquela que você pega um pedaço do vegetal, coloca na terra e nasce outro. Não, isso aí é assexuado. O vegetal, por mais que não exista um modo de reprodução assexuado, ele vai ter a sua fase em que ele vai estar em reprodução. Quando o gameta atinge a oosfera e vai ter a fecundação, vai formar o zigoto e vai surgir um novo vegetal. Tudo bem? Então, essas são as características básicas para você poder entender as características das pteridófitas. Um detalhe importante é que os vegetais, eles podem ou não depender de água para a reprodução. Briófitas e pteridófitas dependem de água para poder se reproduzir. Gimnospermas e angiospermas não dependem de água para poder se reproduzir. A fecundação ela acontece sem a presença de água. Isso se deu graças ao grão de pólen. Eu estou aqui, é uma aula sobre pteridófita, mas eu estou abordando aqui várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que tornou o vegetal ainda mais adaptado à terra foi a independência de água para a reprodução e a presença de sementes, que no caso apareceu nas gimnospermas e nas angiospermas. Dito isso, bora agora aqui entender as características das pteridófitas. Então tá aqui a pteridófita, quem nunca viu uma samambaia, samambaia é o principal exemplo de uma planta do tipo pteridófita. Se você olhar aqui, ela vai ter raízes adventícias. Raízes adventícias são raízes que partem do caule e vai ter o rizoma. Rizoma é o caule desse vegetal, só que é um caule vertical. O caule vertical eu chamo de rizoma. Vai ter os báculos, que vai estar dando origem aos folíolos, e os folíolos que são as folhas. Então aqui é uma planta do tipo pteridófita. Quais são as suas características? Anote aí. Representantes samambaias e avencas são plantas vasculares. Eu já expliquei o que é uma planta vascular. São plantas que possuem raiz, caule e folha. Isso, no caso, não vai possuir semente, também não vai possuir fruto nem flor, só raiz, caule e folha. São plantas criptógamas, vai possuir aí a sua estrutura basicamente escondida ou não aparente. Depende de água para poder se reproduzir, daqui a pouco eu vou explicar como é que isso acontece. E a fase dominante é a fase esporófita. O único vegetal que é a fase dominante é a gametófita, é as briófitas, o resto é tudo esporófita. Então essa plantazinha aí ela é esporófita. Patrick, como é que pode cair no vestibular com relação à reprodução desse vegetal? Apenas a questão de você entender como é que acontece o processo. Muitas vezes as questões vestibular cai esse ciclo assim, na maioria das vezes é uma imagem idêntica a essa e pede para você analisar aqui algumas coisas. Então olha só, aqui está o vegetal, olha aqui para o mouse. Está aqui o vegetal, está aqui o rizoma e todas aquelas partes que eu falei agora há pouco.
O vegetal do tipo Pteridófita é um vegetal que eu chamo de monóico. Monóico porque os dois, não é que sejam os dois sexos no mesmo vegetal, não é isso. É porque possui as duas estruturas reprodutivas. Nesse vegetal ele vai ter a estrutura reprodutiva masculina e vai ter a estrutura reprodutiva feminina, ou seja, vai ter o anterídeo e o arquegônio juntos no mesmo vegetal. Portanto, são monóicos. Ah, Patrick, então é um hermafrodita. Não, cara, isso aí está usando já termos de um outro assunto. É monóico. Monóico possui as duas estruturas sexuais no mesmo organismo. Se não fosse assim, seria dioico. Então tá aqui um vegetal monóico. Ele é monóico e olha só, durante a fase esporófita, esse vegetal ele começa a produzir uma estrutura que fica atrás da folha, chamada de soros ou soro. Esse soro, olhe para mim não, olhe para aqui para a imagem. Esses soros, eles armazenam, são pontinhas que ficam atrás da folha. Eles armazenam o esporângio. O esporângio, como o próprio nome diz, é uma região onde vai produzir os esporos. Esporos, eles surgem por meiose. Então, acaba aí produzindo células haploides, com a metade da quantidade total de cromossomos. Então, os esporos começam a serem produzidos por meiose. Então, aqui, ó, esporos haploides. Esse esporo, em determinadas fases do ano, esse soro ele pode ressecar e liberar esses esporos. E eles podem aí migrar pela água ou pelo ar e acabar caindo no solo. Mas calma, esse esporo, ele basicamente é uma estrutura chamada de prótalo. Esse prótalo, para você ter uma ideia, ele vai carregar as duas estruturas sexuais. Vai carregar o anterozoide e vai carregar a osfera, que vão ser produzidos nessa estrutura. Então aqui eu tenho o anterozoide, aqui eu tenho a osfera, aqui colocou o óvulo, mas dentro desse óvulo vai ter a osfera, que em presença de água, o anterozoide ele pode atingir o óvulo. Atingindo o óvulo vai acontecer a fecundação, vai formar um zigoto e vai surgir aí um novo vegetal lindo e maravilhoso do tipo Pteridófita. Simples assim. Ah, Patrick, esses gametas aí surgiram como? Por mitose. O anterozoide e os óvulos aparecem por mitose. Falei agora há pouco, os vegetais são um pouquinho diferentes. Então, é assim que acontece aí o surgimento de uma planta Pteridófita. Gente, simples assim, uma aulazinha mais rápida e simples. Espero que você tenha entendido, tenha filtrado as informações que eu falei paralelas à questão de Pteridófitas, com relação à nomenclatura daquelas coisas que eu falei agora há pouco e com relação à questão da dependência do vegetal para a reprodução da água, ou melhor, a dependência de água para a reprodução, a questão de qual vegetal é criptógamo, fanerógamo. Isso adora cair para você de vestibular. Ok? Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu like e quem está comigo no curso, faça a atividade, senão vai levar um murro na cara. No mais, fico por aqui, valeu e foi boa!